E hoje eu gostaria de ler para meditar com você no capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías, os 11 primeiros versos. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém. Como achar consolo e esperança? Esse binômio, consolo e esperança, em tempos de angústias, em tempos difíceis. Essa é a pergunta que a gente se coloca e com muita pertinência, porque é disso que nós estamos precisando, sobretudo nesses dias. Perceba que o texto é escrito pelo profeta Isaías no início do cativeiro, portanto, quando tudo estava praticamente arruinado em Israel. É a sensação de que o mundo desmoronou, de que tudo foi virado de ponta cabeça, de que nada faz sentido, e além disso tudo é a falta de expectativa. Quando é que tudo isso vai terminar? E aí eu olho para esse texto, olho para a nossa situação e eu percebo que ele tem muito para nos falar. Quando eu vejo esse texto, eu entendo o seguinte, que só há uma forma, segundo esse texto aqui, da gente conseguir conciliar consolo e esperança e fazer o resgate dessas verdades profundas e libertadoras quando estamos vivenciando momentos difíceis, momentos onde os cálculos eles perdem o sentido porque a gente não tem absolutamente nenhuma ideia de como começou e de como vai terminar alguma coisa. E aí o texto vai nos ensinar que a gente precisa estar municiado de dois tipos de atitude. Primeiro é aquela da gente resgatar, confiar nas promessas que Deus faz. E aqui nesse texto nós temos três promessas importantes. E num segundo momento, a gente precisa cooperar com Deus para criar as condições para que essas promessas se concretizem em nossas vidas. Três promessas para um povo sofredor. A primeira dessas promessas, que está bem aí no versículo de número 2, nos ensina que existe um descanso para aqueles que lutam nesta existência. O versículo de número 2 diz assim, já é findo o tempo da sua milícia, ou seja, acabou o tempo das suas lutas. Acabou o tempo dessa guerra desenfreada, estressante, estafante, dessa guerra sem sentido ou muitas vezes essa guerra em busca de sentido. Ninguém está destinado para viver o tempo todo só em lutas, em guerras. Deus tem uma promessa de que nós descansaremos das lutas que travamos.
Uma segunda promessa que esse texto coloca diante de nós é a promessa de que existe perdão para os pecados que mancharam a nossa caminhada. Isso aí está posto no versículo também de número 2, quando diz assim, ó, a sua iniquidade está perdoada. Isso chama-se a graça de Deus, que superabunda e que é bem maior do que qualquer pecado. Então, existe perdão para o meu pecado, existe perdão para o seu pecado. Essa é uma palavra de consolo e de esperança lindíssima e fortíssima. E a terceira promessa que esse texto nos coloca diante dela é que existe um limite para as consequências do nosso erro. Olha o que é que diz aqui, no final do versículo 2, que você já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus erros, por todos os seus pecados, por todas as suas iniquidades. Deus está dizendo aqui que por mais que se estenda as consequências, os danos provocados pelos nossos pecados, esse Deus poderoso tem o poder de colocar um fim nessas consequências. Deus não é um Deus sádico de forma alguma, é um Deus misericordioso. Então ele põe fim, ele põe termo às consequências dos nossos erros. O que é que a gente precisa fazer também como resposta para que possamos nos acercar dessas promessas e recobrar o consolo e a esperança? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, que esse texto nos ensina, é preciso ser o grito daqueles que não têm voz. Clame por aquele que não tem como clamar, como não tem que ser ouvido. E sabe qual é o nome que a gente dá para isso? É empatia. E sabe o que acontece quando a gente exerce a empatia? Nós também somos objetos da empatia do outro. Nós vamos propagar não vírus, não pandemia, não coronavírus ou qualquer outro vírus mortal, mas nós vamos propagar a empatia. E a empatia tem o poder de retroagir sobre nós como bênção. Segundo lugar, a gente precisa ser acesso para Deus abençoar as pessoas e não empecilho. Tá certo? Nos versículos 3 e 4 diz assim, ó, abrir um caminho para o Senhor. Meu Deus, nesses dias que nós estamos vivendo, tantas pessoas que em nome de Deus ficam criando barreiras para que as outras pessoas possam acessar a Deus. Não seja barreira, não seja empecilho, seja ponte. Em terceiro lugar, a gente precisa ver a atualidade da palavra em meio ao envelhecimento das coisas. Nos versículos de 6 a 8, o profeta vai criar metáforas aqui para falar da relva, para falar das flores do campo como coisas perecíveis, e ele diz o seguinte, que essas coisas de fato são efêmeras, são perecíveis, mas a palavra de Deus permanece. E a gente precisa acreditar que todas as coisas podem passar, que tudo caduca, tudo envelhece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em último lugar, uma atitude que a gente precisa desenvolver para cooperar com Deus nesse resgate do consolo e da esperança em nossas vidas é que nós precisamos ser anunciadores de boas novas. Agora eu faço a seguinte pergunta para você. Você tem sido propagador de boas notícias? Ou você é sempre aquele agoureiro, é sempre aquele portador de notícias ruins? O evangelho que você diz que prega, e evangelho significa boa notícia, esse evangelho é o evangelho da condenação, é o evangelho do juízo ou é o evangelho da boa notícia de que em Cristo Jesus Deus reconciliou a mim e a você com Ele. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos perdidos e chafurdados no lamaçal do nosso pecado, Deus em Cristo Jesus nos trouxe a seguinte notícia: Ele já não é mais o nosso inimigo, não é uma inimizade que nós provocamos, mas Ele agora nos chama de amigos em Cristo Jesus. A boa nova é a gente levar uma notícia de paz, uma notícia de esperança, uma notícia de consolo, uma notícia que venha encontrar a pessoa caída, cabisbaixa e dizer o seguinte: levanta, anda em nome de Jesus, porque Deus tem uma vida plena, uma vida abundante para mim e para você. Amém. Até a próxima.